A primeira parte vai ser hoje, segunda, sexta e a terceira no domingo, onde nós vamos estar encerrando essa série. E essa série vai ser em cima da história de José do Egito, amém? Eu queria pedir a vocês, por gentileza, que vocês abrissem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O apóstolo Esaú hoje não está conosco. Ele está em uma missão ali na Inglaterra, mas eu creio que as orações dele e as intercessões do apóstolo estão conosco, amém? Então vamos fluir em cima dessas orações, dessas intercessões que o apóstolo Esaú está liberando sobre a nossa vida nesta tarde. Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37, verso 1 ao 3, diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse tempo diante do Senhor. Nós queremos pedir, Paizinho, uma total dependência do Teu Espírito Santo. Nós nos submetemos à Tua autoridade neste momento. Que o Teu reino venha sobre a nossa vida. Que a gente possa sair daqui, Deus, desse encontro mais fortalecido, mais convicto, Senhor, de quem é o Senhor, de qual é a nossa missão aqui na terra. Então, assim como o Senhor foi com José, ser conosco, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, nos desarmar neste momento. E nós queremos pedir que o Senhor libere dos céus os teus anjos ministradores para estar ministrando sobre a nossa vida. Ser conosco, Pai, nesse tempo. Leva a nossa mente cativa, Senhor, a mente de Cristo. Nós não permitimos, Pai, nenhuma mente vaguear neste momento. Ser com os teus filhos, Pai. Libera palavras de revelações sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos, Paizinho, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar falando nesses dias sobre a história de José do Egito. E eu acredito que todos vocês já escutaram a história de José do Egito. Hoje, a gente encontra na internet várias ministrações que falam sobre a história de José do Egito, que fala sobre a história do sonho de José. Só que hoje pela manhã, eu estava orando a Deus no meu tempo devocional com o Senhor, que eu tenho todas as manhãs. E eu vinha falar de outra mensagem. Eu vinha falar de outra coisa. Só que no meu devocional, Deus falou muito comigo. E Deus sinalizou para eu fazer uma série de mensagens sobre a história de José do Egito. E eu respeitei a voz do Senhor, como sempre nós estamos respeitando. E na unção que você respeita, é nela que você vai fluir, amém? E o tema da nossa mensagem de hoje, que é a primeira parte,
das 3 partes no qual nós vamos ter nessa série é José na aljava de Deus. Só que nós temos que entender primeiro a história de José do Egito. Nós temos primeiro que entender o contexto aonde José do Egito estava inserido. O texto que nós lemos no começo, a gente vê que o texto fala da genealogia, tanto que no começo do verso 1 o texto diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aí no verso 2 diz: e estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Só, queridos, que o interessante que no verso 2, a Bíblia faz questão de nos falar sobre José e a idade que José tinha. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que José, ele estava entronizado dentro de uma família. E olhando para a família de José, a gente vê que a família no qual José estava entronizada era uma família disfuncional. Era uma família que tinha muitos conflitos, até porque no verso 3 do capítulo 37 de Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz que Jacó, o pai de José, amava mais a José do que qualquer outro filho. Ou seja, José, ele estava convivendo com os seus irmãos, no qual o seu pai, o seu próprio pai, rejeitavam. Ou seja, quando um pai exerce a lei do preferencialismo, os outros filhos se sentem rejeitados. E Jacó estava exercendo essa lei do preferencialismo sobre a vida de José. E eu já falei isso aqui para vocês. Eu estou só relembrando. Só, queridos, que José, para chegar aonde José chegou, e para viver aquilo que José viveu no governo, na liderança, ele pagou um alto preço. Existiam processos na vida de José, e esses processos na vida de José, eles foram respeitados por José. Só que o interessante é que muitas pessoas, quando fala da história de José, fala só do governo. É muito bom falar só de momentos felizes, momentos de glória. É muito bom olhar para uma pessoa e ver que aquela pessoa está sendo abençoada, que é uma pessoa próspera, e a gente chegar para aquela pessoa e falar: ah, vida boa, né? Tá só na bênção. Agora tá só na prosperidade aí, só recebendo, só ganhando, só colhendo. Mas poucas das vezes nós não queremos saber como que aquela pessoa fez para chegar ali. Quais foram os processos daquela pessoa para chegar até aquele patamar, aquele nível no qual agora ela está usufruindo. Queridos, todos nós temos processos. Todos nós temos processos a serem respeitados. E quando eu olho para a história de José, eu vejo que a história de José era uma história, e sempre foi, uma história profética. Porque o trabalhar de Deus na vida de José começou aos 17 anos de idade. E no verso 2 a gente vê que a Bíblia, ela se encarrega de nos mostrar a idade de José. Para José chegar ao governo do Egito, que no último dia dessa série, ou seja, a minha última mensagem vai ser no domingo, que nós vamos falar do governo. Para José chegar no governo do Egito, José teve que passar um processo de 13 anos. Não foi de um dia
para a noite que José chegou ao governo, não. Existem processos na nossa vida que nós temos que respeitar. E todos os processos doem. Todos os processos tiram de nós algo que a gente não queremos dar para o Senhor. Por quê? Porque vai doer. E como dói. Queridos, a história de José é uma história de fé, de superação e de obediência. Esses três pilares, eles têm que ser respeitados. Fé, superação e obediência. Tem pessoas que não têm mais fé. E José, ele trabalhou a fé dele. José, ele acreditou em uma profecia que foi liberada através de um sonho no qual Deus deu para ele. José acreditou naquilo. Queridos, hoje nós estamos vendo muitas pessoas que estão dentro da igreja do Senhor Jesus que não tem mais fé. Está vindo para a igreja só por uma forma religiosa, vivendo um catolicismo dentro de um evangelho que liberta, que cura, que restaura. Queridos, o evangelho de Cristo, quem tem que ser vivido é Cristo, não é a incredulidade. O apóstolo Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então Cristo tem que estar em vós e tem que ser vivido no evangelho no qual nós estamos entronizados. E José, ele tinha fé. E eu pergunto para você, aonde está a sua fé? A sua fé está viva ou a sua fé está morta? Será que você está acreditando naquilo que o Senhor um dia prometeu sobre a sua vida? Será que você está acreditando nas promessas do Senhor? Ou a sua fé já morreu, ou você não acredita mais? Porque um certo dia, o Senhor mostrou para José o que o Senhor iria fazer com ele, aonde o Senhor iria o colocá-lo. Queridos, você não está aqui em vão. Você está aqui por algo que Deus um dia vai fazer na sua vida. E você sabe disso. Eu digo até melhor, o Senhor já começou. E para o Senhor tudo tem começo, meio e fim. E o fim é quando nós estamos respirando e vivendo a glória do Senhor aqui na terra. E José, ele respeitou. José, ele respeitou os processos de Deus. Porque além de José ter fé, José, ele foi uma pessoa que superou as adversidades da vida. José, ele superou tudo o que os irmãos dele estavam fazendo contra ele. José, ele superou tudo o que aqueles irmãos dele, estava tramando contra ele. Mas José também, ele foi obediente. José foi obediente porque ele respeitou o processo de Deus na vida dele, até nos momentos difíceis. E tem momentos difíceis da nossa vida que nós queremos chutar o pau da barraca. Tem momentos difíceis da nossa vida que nós queremos desistir. Tem momentos difíceis da nossa vida que nós não queremos mais ler Bíblia, não queremos mais orar, não queremos mais vir para a igreja. Mas por que tem pessoas que estão se paralisando nos momentos difíceis? Por que tem pessoas que estão morrendo nos momentos difíceis?
Queridos, nós temos que entender que todos os momentos difíceis da nossa vida tem que ser para nós uma escola. Tem que ser uma escola, porque é nos momentos difíceis que nós aprendemos. É nos momentos de dores que nós aprendemos em Deus e com Deus. Então José, ele entendeu e ele respeitou os processos que Deus deu para que ele cumprisse. Queridos, vocês têm que entender qual é o processo que Deus está liberando sobre a sua vida. Mas para isso você tem que checar também se a sua fé está viva ou se a sua fé está morta. Você tem que superar as adversidades e as dificuldades que você está enfrentando diariamente. E você também tem que obedecer. Porque José, ele obedeceu. E Deus, ele não abençoa filhos rebeldes. Deus abençoa filhos obedientes. Amém, queridos? E a história de José, ela nos motiva a caminhar em meio às dificuldades que nós estamos vivendo. A história de José nos motiva a caminhar em meio às diversidades que hoje nós estamos vivenciando no meio da nossa sociedade. E queridos, em momento nenhum na Bíblia, você vai ver José questionando Deus. Em momento nenhum. Porque José, quando ele entendeu que o tempo que ele estava vivendo era o tempo da aljava de Deus, que a nossa primeira mensagem de hoje vai ser José na aljava de Deus. Quando José entendeu que ele estava vivendo na aljava de Deus, ele só fez respeitar. E todos nós temos que entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. E você tem que perguntar: Senhor, qual é o tempo que eu estou vivendo hoje no Senhor? Eu estou vivendo na aljava? Senhor, será que eu estou vivendo no arco? Senhor, será que eu estou vivendo? Será que eu já fui lançado? O Salmo 127, verso 4 e 5 diz assim: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Aqui fala de 3 tempos na vida de uma pessoa. O primeiro tempo é a aljava. Receba isso no espírito. O primeiro tempo é a aljava. O segundo tempo é o arco. O terceiro tempo é quando você é lançado, quando o arqueiro lhe lança. Só que nós temos que entender que no Salmo 127, verso 4 e 5, o verso 4 começa assim: como flecha na mão de um homem poderoso. Esse homem poderoso aqui, você sabe quem é? É o Senhor. Você sabe quem é a flecha na mão desse homem poderoso? É você. Então nós temos que entender que nós somos flechas. Nós somos flechas na mão de um homem poderoso. E quem é o homem poderoso? É o Senhor. Só que para a flecha ser lançada, existe um processo, ou seja, o Senhor, Ele é o arqueiro. Você está na terra com um propósito. E o propósito que Deus tem liberado sobre a sua vida é para que você cumpra a missão que o Senhor tem lhe confiado. Nós não estamos aqui para cumprir a nossa missão. Nós estamos aqui na terra para cumprir a missão do Senhor. E quando nós cumprimos a missão do Senhor, é gerado sobre a nossa vida um tempo novo.
E queridos, nós temos que entender, enquanto mais nós estamos em Deus, Deus está em nós. Enquanto mais nós estamos vivenciando as coisas do mundo estão em nós, e Deus está longe de nós. Porque Deus, Ele é inimigo das coisas do mundo. Então, quando nós olhamos para a história de José, José vivenciou isso. José vivenciou esses 3 períodos: aljava, arco e o período que ele foi lançado. Só que José, ele entendeu que ele era uma flecha na mão de um homem valente. Ou seja, José entendeu que ele era uma flecha na mão do Senhor. Só que hoje, tem muitas flechas que não estão na mão do Senhor. Tem muitas flechas que estão perdidas por aí. E essas flechas que estão perdidas são pessoas que um dia escutaram do Senhor, ouviram do Senhor, receberam do Senhor, viveram momentos de glórias na casa do Senhor e hoje está afastado, está distanciado do Evangelho. Por quê? Porque se frustrou, se magoou, alguém magoou essa pessoa. Então tem muitas flechas que o Senhor quer que ela volte logo. Só que nós temos que entender que um arqueiro, ele tem uma aljava nas costas. E o que é a aljava? A aljava é uma bolsa que o arqueiro coloca atrás das costas para colocar suas flechas. E aí ele vai só puxando e atirando. Vai só puxando e atirando, mas no tempo certo. E José, ele estava vivenciando o tempo da aljava. E qual é o tempo da aljava? O que é a aljava? A aljava é lugar de espera em Deus. É a gente entender o cronos de Deus. Não é a gente apressar a Deus para fazer algo na nossa vida. É para a gente se apressar para fazer algo para Deus. Então, a aljava é lugar de espera. Porque o arqueiro, quando ele pega a flecha, ele coloca na aljava. E a aljava fica esperando, a flecha na aljava fica esperando o arqueiro pegar e lançar. Então, a aljava é lugar do tempo de Deus. A aljava é lugar da solitude com Deus. Tem pessoas aqui no nosso meio que estão na aljava. Você é uma flecha, só que você está na aljava de Deus. E você tem que entender, porque é dentro da aljava que nós vamos aprender. O período da aljava pode doer, mas não é o fim. É o começo de tudo. Pode doer. E o seu lugar secreto de oração é no período da aljava. Vai doer? Vai. Doeu. Gênesis capítulo 37, verso 13 e 14 diz assim: Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. Queridos, olhando para esse texto, a gente vê que Jacó, pai de José, chama José e diz assim: Ei, vai ver o que os teus irmãos estão fazendo. Vai lá ver se os teus irmãos estão apacentando as ovelhas. Tem pessoas que querem o seu bem, mas vai ser levantado por Deus
para te empurrar para a aljava de Deus. Tem pessoas que querem o seu bem, que lhe ama, mas vai ser levantado por Deus para empurrar você para a aljava de Deus. Porque esse período da aljava, todos nós temos que passar. Porque nós somos uma flecha. Nós somos uma flecha e logo, logo, quem não foi lançado vai ser lançado. Logo, logo, quem não entrou na aljava vai entrar na aljava do Senhor. Então, a gente vê aqui que o próprio pai de José, Jacó, ele lançou José para a aljava do Senhor. E a aljava do Senhor dói? Dói. Dói sim. Porque a aljava do Senhor é uma escola. É onde nós aprendemos. Agora, já vai ter pessoas que vai querer o seu mal. Vai ter pessoas que vai querer o seu mal. Mas Deus vai permitir que essas pessoas te empurrem para a aljava do Senhor. Saiba disso. Quando nós olhamos para a história de Jacó, a gente vê que Jacó, ele que pediu para José ir ver os irmãos, se os irmãos estavam pastoreando ou não. Só que os irmãos de José tinham raiva de José. Por quê? Porque José era o queridinho do papai. José era o bezerro de ouro do papai. E quando Jacó, ele enviou José para ver se os seus irmãos estavam pastoreando, Jacó, ele empurrou José para a aljava de Deus. Jacó amava José. Jacó amava José. Mas se Jacó, soubesse que José iria pagar um alto preço, ele não tinha empurrado. Ele não tinha. Porque foi justamente quando o pai pediu para José ir ver se os seus irmãos estavam pastoreando, foi nesse momento que os seus irmãos se levantaram contra José. Agora imagina aí, se Jacó soubesse que José iria passar 13 anos na aljava de Deus, Jacó teria feito isso? Jamais. Jamais. Mas vai ter pessoas que vai ser levantada por Deus. Pessoas que não gostam de você. Pessoas que lhe calunia, que tem raiva de você, que lhe persegue. Essas pessoas vão ser levantadas também. Deus vai permitir que essas pessoas lhe lancem na aljava do Senhor. Por quê? Porque essas pessoas que lhe perseguem, essas pessoas que não gostam de você, essas pessoas que só querem aquilo que você tem, elas vão ser levantadas também para que elas possam lhe ensinar também, porque elas têm um propósito na nossa vida. Todas as pessoas que fazem mal para nós têm um propósito na nossa vida. Você sabe qual é esse propósito? O propósito de nos ensinar. O propósito que essas pessoas têm na nossa vida é de nos colocar mais perto de Deus. Queridos, tem pessoas que só oram quando estão passando momentos difíceis, quando está tudo ruim. Mas nós temos que orar, mas orar, quando está tudo bom, não é quando está tudo mal. Nós temos que entender que quando nós estamos orando, quando está tudo bem, Deus, eu estou vivendo um tempo de glória, um tempo abençoado. Então, para que esse tempo não passe, para que o mal não venha sobre a minha vida, eu vou orar. Eu vou orar constantemente, todos os dias. Eu vou pagar um preço, eu vou jejuar. Mas muitos não oram quando Deus libera um tempo bom. Quando Deus libera um tempo de bonança.
de prosperidade. Muitos não oram. Muitos, pelo contrário, se esquecem do Senhor. Mas quando está tudo mal, aí vão para onde? Vão orar, vão jejuar, vão pagar um preço, vão subir monte, vão descer monte. Que é isso? Que é isso? Será que nós só se lembramos de Deus quando está tudo mal? Será que nós queremos ser um crentarrão quando está tudo mal? Não. Querido José, ele entendeu o tempo da aljava de Deus. Nós temos que orar quando tudo está bem, quando Deus está abrindo os céus, quando a prosperidade do Senhor está sobre a nossa vida. Nós temos que orar quando está tudo bem, para que o mal não nos visite, amém? É nesse tempo que nós temos que orar. E nós temos que entender sim, qual é o período que nós estamos vivendo, porque nós temos que transicionar. Porque vai ter pessoas, escute, vai ter pessoas que vai querer até lhe parar, mas não vai conseguir. Amém? Vai ter pessoas que vai querer lhe parar. Gênesis capítulo 37, verso 19 e 20 diz assim: e disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Aqui eram os irmãos de José falando de José. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Os irmãos de José queriam pará-lo. Os irmãos de José queriam matar José para que a profecia do Senhor não se realizasse na vida dele. Ei, José, ele tinha recebido, era uma profecia de Deus, e não uma profetada dos homens. Vocês entenderam? José tinha recebido uma profecia de Deus, e não uma profetada dos homens. Amém? Porque tem pessoas que recebem profetada dos homens. Em vez de ser uma profecia, é uma profetada, não acontece nada. Mas quando Deus liberou essa profecia sobre a vida de José, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Só que aqui a gente vê que os irmãos de José avistaram José de longe e tramaram matá-lo. Os irmãos de José queriam matar a profecia de Deus que estava sobre a vida de José. Os irmãos de José queriam parar o ministério de José. É aqui, irmãos, é nesse ponto que começa o processo da aljava na vida de José. É aqui que tudo muda. Porque até então, José, ele vivia em um ambiente de paternidade. E daqui em diante, de Gênesis capítulo 37, verso 19 em diante, José vai começar a viver num ambiente de escravo. E nós temos que entender que o ambiente não pode nos mudar. É nós que temos que mudar o ambiente, amém? Então, meu irmão, se você é um filho de Deus, se você chega num ambiente de tristeza, aquele ambiente tem que se tornar em um ambiente de alegria, de felicidade. Se você chega em um ambiente de bastardia e orfandade, aquele ambiente tem que se converter a um ambiente de paternidade, porque você chegou. Então é você que muda o ambiente, não é o ambiente que lhe muda. E aqui agora a história de José vai mudar. A história de José vai mudar. Os irmãos de José queriam matá-lo. Só que um disse: não, vamos lançar ele na cova. Vamos lançar ele num buraco.
E a cova que José foi lançado, foi a cova da dor, e não a cova do desespero. Queridos, existem duas covas na nossa vida. Primeiro, a cova do desespero. E os irmãos de José, eles lançaram José em uma cova. E José entendeu que aquela cova não era para ele a cova do desespero, mas sim era a cova da dor. Doeu. Só que existe a cova da dor e a cova do desespero. A cova do desespero, ela rouba a sua fé. É um momento difícil que você está vivendo. É um momento que você está sendo perseguido, você está sendo traído. É um momento que você olha e não tem nenhuma perspectiva, nenhuma esperança. Esse momento é a cova do desespero. Como também a cova do desespero mata os teus sonhos, afasta você de Deus. A cova do desespero, ela gera uma angústia na sua vida. Já a cova da dor é diferente, mas dói. Jacó, ele estava dentro de uma cova, dentro de um buraco. E quem colocou Jacó lá? Os irmãos. Os irmãos dele. Pessoas que caminhavam com ele todos os dias, mas não gostavam de José. Pessoas que comiam na mesa com José, mas não gostavam de José. Queridos, vai ter pessoas que vai caminhar do seu lado. Vai ter pessoas que vai comer junto com você. Vai ter pessoas que vai sair com você. Mas no fundo, aquelas pessoas não gostam de você. Não gosta. E mais cedo ou mais tarde você vai ser traído. Quantos aqui já foram traídos por uma pessoa? Quantos aqui já foram apunhalados por uma pessoa que caminhou junto com você? Eu também já fui. Mas isso serve de escola para a gente. Essas pessoas são levantadas por Deus para nos ensinar. Porque até aquelas pessoas que não gostam de nós são levantadas por Deus para nos ensinar. Porque elas têm um propósito de Deus na nossa vida. Amém? E nós temos que entender. Não pense que você vai caminhar só com as pessoazinhas boazinhas do seu lado, não. Não pense. Ai, pastor Tiago, Deus permite isso, pessoas más caminhar conosco? Permite. Deus permitiu os irmãos de José caminhar com José. Mas José, em todos os momentos da sua vida, ele entendeu aquilo como uma escola de Deus. E nós temos que entender que nós estamos na escola de Deus. O momento de nós aprendermos é esse. O momento de nós aprendermos todos os dias é esse que Deus está liberando sobre a nossa vida. José, ele estava na cova da dor, não na cova do desespero. E a cova da dor é uma cova que dói. Mas a pessoa sabe que Deus não se esqueceu dela. A pessoa pode estar no buraco, pode estar lá no buraco, mas enquanto essa pessoa estiver respirando, de uma hora para outra Deus pode mudar o jogo. De uma hora para outra, Deus pode mudar a circunstância. E tem pessoas no nosso meio que estão na cova da dor. Essa cova da dor, ela é uma cova, queridos, que não vem para matar, vem para nos ensinar. José estava na cova da dor. Imagina aí a cabeça de um jovem de 17 anos de idade.
De uma hora para outra ele é traído pelos seus irmãos, lançado dentro de uma cova. E ali ele dentro de uma cova, o que é que ele vai pensar? Qual é a mentalidade de um jovem de 17 anos dentro de uma cova? Imagine ali José pensando 1000 coisas. A alma dele querendo gerar nele uma crise. Mas o espírito dele estava em Deus. O espírito dele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus iria tirar ele de lá. E o que eu quero dizer nesta tarde, não importa em qual cova você está, não importa em qual dor você está também, se é na dor do desespero, ou se é em qualquer outra dor, porque toda dor tem um nome, mas o importante é uma coisa, e eu sei disso, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai esticar as mãos dele e lhe puxar de lá, amém? Isso eu sei, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, José lhe soube discernir espaço e tempo. José lhe soube discernir tudo. José respeitou o período da cova. Porque José estava vivenciando um tempo lá na cova. Ele estava lá. Um garoto de 17 anos de idade. E ali era a cova da dor. O que é que estava passando na cabeça de José? Imagina aí, passando, meu Deus, os meus irmãos me traíram. Os meus irmãos queriam me matar. Em vez de me matar, me lançou aqui. Gênesis capítulo 37, verso 25 e 28, eu estou terminando. Diz assim: depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos. Aqui eram os irmãos de José. E olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e proveito haverá que e proveito, irmãos, eu copiei errado, me perdoe. E bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aqui, queridos, a gente vê que José caiu na mão dos mercadores de escravos, ou seja, dos vendedores. Só que, nesse período que José caiu na mão dos mercadores de escravo, José agora vai para um ambiente de escravo. José entra neste ambiente de escravo, um ambiente de opressão, um ambiente no qual ninguém tem nenhum valor. Ou seja, José sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria ser vendido. Só que, apesar de José estar em um ambiente de escravo, ele não deixou de ser filho. Ele não se converteu à escravidão. Por mais que o ambiente que José estava entronizado era um ambiente de inferioridade, era um ambiente de escravos, aonde ninguém ali valia praticamente nada, só algumas moedinhas. Para José, ele valia muito.
José estava em um ambiente ruim, mas o espírito de José estava conectado em Deus, porque José, ele era filho de Deus. E querido, aquele momento que José estava vivendo, naquele ambiente de escravo, era um ambiente de aflição. A qualquer momento José poderia morrer, alguém matar José, mas José não se desesperou. José não quis chutar o pau da barraca. José não questionou o Senhor: Senhor, porque agora eu sou escravo? O Senhor disse que eu iria governar, agora o porquê eu sou escravo? José não fez isso. José, ele não brigou contra o Senhor. José, ele não chegou para o Senhor e acochou o Senhor na parede: ó Senhor, agora o Senhor tem que me dar. Não, pelo contrário, José esperou o tempo certo, porque José sabia que mais cedo ou mais tarde, a profecia que foi liberada sobre a vida dele iria se realizar. José estava vivendo em um ambiente de escravo, mas o seu espírito não era escravo. José estava vivendo em um ambiente difícil, de opressão, mas o espírito de José, ele estava sempre em Deus, sempre. E José, ele não se converteu aos problemas, de modo nenhum. Tem pessoas que se convertem aos problemas, chuta o pau da barraca, não quer mais saber de Deus, abandona tudo. Queridos, nós não temos que se converter aos problemas. Problemas todos nós vamos ter todos os dias, mas nós temos que saber como resolvê-los. E a primeira coisa para a gente resolver os nossos problemas é estar em Deus. Não se converta aos seus problemas. Ah, pastor Tiago, mas eu estou com muitos problemas, é isso, é aquilo outro. Primeiro de tudo, entenda aonde você está. Você é uma flecha. Você está na aljava, você está no arco, ou você já está sendo lançado? Você tem que entender aonde você está. Porque quando você entende, porque José sempre entendeu e sempre respeitou. Ah, pastor Tiago, mas eu já estou há anos na igreja e nada acontece. José teve fé, José superou e José obedeceu. Aqui está o remédio. Você tem que ter fé. Você tem que superar o que você está passando, um momento ruim, e você tem que obedecer. Se você exercer esse tripé, que é uma receita que eu lhe dou hoje, é o tripé. Se você obedecer esse tripé, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai abrir as comportas dos céus sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Queridos, é entender em qual momento você está. Nós vamos parar hoje aqui. Eu disse para vocês, nós vamos ter 3 tempos. O primeiro tempo foi hoje. Sexta-feira, nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens, que eu estou ministrando aqui. Então não falte na sexta. Gere um entendimento até o domingo. Porque no domingo nós vamos falar sobre o governo de José. Queridos, eu queria fazer uma oração hoje. Eu queria fazer uma oração e que você aí no seu canto mesmo, você colocasse a sua vida diante do Senhor. Você é uma flecha. Você é uma flecha. Amém? Agora eu não sei como é que você está como flecha.
Se você é uma flecha que está afastada da mão do valente, porque o valente é o Senhor. Eu não sei se você é uma flecha que está fora da aljava, eu não sei. E eu queria fazer uma pergunta hoje. Tem alguma flecha aqui que está afastada das mãos do Senhor? Levante a mão que eu quero orar pela sua vida. Se tiver só. Se não tiver, amém. Vou simplificar a pergunta. Tem alguém que está hoje afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para os caminhos do Senhor? Levanta a mão que eu quero fazer uma oração. Temos uma irmã aqui, a irmã pode vir aqui em nome de Jesus. Tem a senhora também, irmã. Glória a Deus. Nós temos duas pessoas aqui voltando para os caminhos do Senhor. Vocês duas são duas flechas. São duas flechas que estão voltando hoje para a mão do valente, para a mão do Senhor. E se vocês estão voltando hoje, o Senhor vai cuidar da vida de vocês, da família de vocês. E eu quero orar pela vida dessas duas mulheres. Eu quero, neste momento, que a igreja levante suas mãos para cá. E vamos orar.